Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 2. Vamos ler do verso 17 até o capítulo 3, verso 8. Começamos em Romanos 2, versículo 17, e vamos ler até o capítulo 3, no versículo 8. Todos acharam? A palavra de Deus diz: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor, se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns têm caluniosamente, afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida, e agora nós necessitamos entender perfeitamente aquilo que lemos. E além de entender, precisamos colocar em prática na nossa vida. Tua palavra tem o poder de nos transformar, de mudar nosso entendimento, pensamento. Pai, a tua palavra tem o poder de mudar a direção, meu Deus. E que essa manhã o Senhor, em toda a liberdade do teu Espírito, seja livre para conduzir a nossa vida no caminho que o Senhor deseja, corrigindo os nossos erros, Pai, mostrando-nos um caminho de fato diferente, meu Deus. Fala ao coração de cada filho teu neste lugar, para que a mudança ocorra de acordo com a tua vontade. E que a minha vida que eu entrego em tuas mãos seja um instrumento do Senhor. Para isso, dá-me a unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar segundo a tua vontade. E é isso que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo começa a revelar coisas muito importantes sobre a nossa fé e sobre doutrinas fundamentais da fé cristã. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo começa condenando a depravação dos gentios, ou seja,
o comportamento do homem sem Deus, o comportamento daquele que não tem nenhum relacionamento com Deus, e todo o capítulo 1 é dedicado à condenação justa desse comportamento. Você pode ler depois em casa o capítulo 1 da carta aos Romanos. Depois, no início do capítulo 2, ele começa a condenar a falsidade, a hipocrisia daqueles falsos moralistas, daqueles que acusam outros de coisas que eles mesmos praticam. Logo no início do capítulo 2, você vê o apóstolo Paulo trazendo essa forte condenação sobre esses que são moralistas exteriormente, mas que interiormente, na verdade, são depravados. E é isso que ele faz no início do capítulo 2. E nesse finalzinho do capítulo 2, que nós começamos a ler, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, ele começa a falar do povo judeu. Do povo judeu, e ele mesmo como um judeu, ele começa a condenar também a religiosidade desse povo, que se manifestava também só de maneira exterior. E ele então ataca esse tipo de religiosidade. Está diretamente falando aos judeus, mas eu creio que isso se encaixa perfeitamente na nossa posição como cristãos diante do Senhor. Porque muitos cristãos podem também ir para o caminho da religiosidade. E isso se torna pejorativo no momento em que a palavra religião perdeu o seu sentido original, que significa religar o homem a Deus. Isso é a religião, é o sentido da palavra. Mas quando nós transformamos a religião numa prática de uma religiosidade que tem um fim nela mesma, que se satisfaz com a própria prática, mesmo que isso não me aproxime de Deus, isso é a religiosidade pecaminosa que o apóstolo Paulo está aqui condenando. É como se essa religiosidade, esse ambiente religioso, servisse para me satisfazer, independente de eu estar sendo ou não ligado a Deus. Então isso é uma religião que agrada apenas aos homens. Os judeus naquele momento viviam esse tipo de religiosidade, e é isso que o apóstolo Paulo está atacando aqui a partir do versículo 17, mas que numa visão mais ampla se aplica também a nós cristãos. Por quê? Porque pode acontecer que muitos de nós venhamos a incorrer no mesmo erro, de nos tornarmos apenas religiosos, mas não mais estarmos ligados a Deus. Eu posso estar ligado a um povo, eu posso ser judeu, mas não ser de fato o judeu que Deus deseja que eu seja. Eu posso estar ligado a uma igreja, mas não ser de fato o cristão que Deus deseja que eu seja. Então é esse tipo de religiosidade que Paulo está atacando aqui e que ela pode muito bem se aplicar na igreja do Senhor. No momento em que a gente esquece o princípio e começa a se apegar apenas à prática, apenas ao ambiente religioso, apenas às cerimônias religiosas, aos símbolos religiosos, e a gente deixa de lado a verdadeira prática que vai me aproximar de Deus e aí sim me religar a Ele. Então é muito provável que muitos cristãos hoje estejam vivendo exatamente como os judeus daquela época. Um exercício de vida religiosa, mas que não necessariamente o aproxime de Deus. Apenas o coloca numa ambiência que ele acha confortável, que ele acha que ele é uma pessoa do bem, porque ele está numa igreja, porque ele está dentro de uma religião, então ele tem um alto conceito sobre si mesmo. Assim eram os judeus naquele momento. Se achavam, com razão, o povo escolhido de Deus, então imaginavam que isso os elevava a uma categoria de pessoas superiores, embora não praticassem aquilo que Deus deseja que eles praticassem. E aí a gente pode acabar encontrando isso na igreja também. A gente, como cristão, povo de Deus, povo amado, escolhido de Deus, de repente se acha melhor do que os outros, mas apenas nos acostumamos com um ambiente de religiosidade e não deixamos a nossa vida ser de fato transformada por Deus para que a gente de fato se aproxime dele.
Porque diz a Bíblia que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se temos pecados que nos separam de Deus, precisamos nos religar a Deus. E para que isso aconteça, não é um ritual religioso que vai resolver esse problema. Não é uma ambiência, não é a frequência de uma reunião que vai resolver esse problema. Mas sim o meu relacionamento pessoal com Deus. Religião não substitui relacionamento pessoal com Deus. É isso que Paulo vai atacar aqui nestes versículos. E, na verdade, a prática religiosa acaba trazendo um outro elemento pernicioso. Eu começo a achar que eu sou muito mais do que, na verdade, eu sou. Então eu começo a pensar de mim mesmo muito além do que convém pensar, como Paulo várias vezes também criticou. Eu penso que eu sou uma coisa, mas na verdade Deus sabe que eu sou outra. É isso que a religião e a religiosidade acabam promovendo. Um engano no coração da pessoa, de achar que ela é algo que na verdade Deus sabe que ela não é, porque Deus conhece o seu interior. E ela também, apesar de conhecer, ela quer disfarçá-lo com uma capa religiosa. E é esse o problema da religião e da sua religiosidade. E isso não tem nada a ver com Jesus. Então, esse tipo de coisa que Paulo condena nos judeus está presente em todos os religiosos de hoje em dia, que se contentam com a própria religião e não com o relacionamento real com Deus. E nesse pequeno texto que a gente leu, Paulo nos dá aqui 3 razões porque os religiosos são condenados. E entenda religioso nesse contexto que eu apresentei para você aqui. Primeiro deles, voltando ao texto, do versículo 17 até o versículo 24, ele diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei forma da sabedoria e da verdade. Ele descreve como o judeu pensa que ele é. Ou seja, o religioso pensa que ele é judeu, que ele está apoiado na lei, ele repousa nela, ele se gloria em Deus, ele conhece a vontade, ele aprova as coisas excelentes, ele é instruído nesta lei de Deus, ele aprende essa lei de Deus, ele é persuadido de que ele é um guia de cegos. Ele acha que ele consegue ensinar todo mundo, porque ele enxerga e os outros estão cegos. Veja, ele continua dizendo que ele se acha luz daqueles que se encontram em trevas. Então ele acha dele mesmo que ele está numa posição muito privilegiada. Ele é o único que enxerga, ele é o único que tem luz, porque ele está de fato ligado a Deus e à lei do Senhor. Ele se acha instrutor de ignorantes, mestre de crianças e tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Paulo faz essas afirmações a respeito do judeu e ele que é levado a essa circunstância de vida, porque assim foi ensinado e vive dessa forma, acaba vivendo na desobediência a Deus. Pensa que ele é uma coisa, mas na prática ele faz outra. E ele acaba se tornando desobediente só por pensar assim. Só por pensar assim ele já se tornou desobediente, porque ele já se considera melhor do que as outras pessoas. Aquilo que ele considera de si mesmo, religioso é assim, já o torna pecador, porque ele considera que ele é melhor do que os outros. Por quê? Eu tenho a lei, porque eu tenho a palavra, eu conheço a vontade de Deus, eu sou instruído, eu ensino as outras pessoas, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho o meu currículo para apresentar. O religioso apresenta o seu currículo, e ele se acha muito importante pelo currículo que ele tem a apresentar. Mas a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Olha o primeiro questionamento. Paulo faz uma pergunta.
uma pergunta para eu pensar. Eu sou capaz de ensinar outro, mas eu não sou capaz de ensinar a mim mesmo. Tem alguma coisa errada aí. Eu tenho formação, eu tenho conhecimento, eu tenho teologia, e eu consigo transmitir a outros o que eles devem fazer, mas será que eu não consigo transmitir a mim mesmo o que eu também devo fazer? Ou seja, aquilo que eu ensino eu também devo praticar? Essa é a grande questão para o religioso responder. Você consegue ensinar a outros, mas não consegue? Você prega que não se deve furtar, mas você furta. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Você diz que não se deve roubar, mas você rouba. E aí, como é que isso? Isso não traz nenhum conflito? O conflito, ele fica sublimado, porque a religião envolve de tal maneira a pessoa que ela acaba ela própria se tornando cega. Cega em relação a si mesma, mas bem perspicaz em relação aos outros. Foi isso que Jesus condenou quando disse que as pessoas conseguiam enxergar um cisco no olho de um irmão, mas não conseguiam reparar numa trave que estava no próprio olho. Como é que isso é possível? Os meus olhos serem tão bons para enxergar uma pequena coisa na vista de alguém e não conseguir ao mesmo tempo enxergar uma coisa enorme que está atravessando a minha vista. A religiosidade é que faz isso. Essa religiosidade é que me cega para certas coisas, mas não me cega para enxergar o defeito no outro. Faz com que eu consiga ensinar alguém que roubar é errado, mas ao mesmo tempo roubar sem me condenar por isso. Olha, queridos, que coisa terrível é a religiosidade. Veja que coisa mais terrível, mais abominável. E aí não é para culpar o diabo, porque o diabo não tem culpa disso não, irmãos. O diabo tem outras culpas, essa não. Essa aí foi criada pelo homem. Essa aí foi criada por mim mesmo. O sentimento de que eu sou melhor. Na verdade, isso foi sugerido pelo diabo como uma oferta a Eva, né? Ele disse assim, olha, podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso foi uma proposta enganosa, mas foi. Mas a aceitação dessa proposta, depois pior, acreditar nisso, é coisa do homem. Eu acredito que eu sou melhor, eu acredito que eu sou o cara, isso já é coisa do homem. E é isso que, segundo a Bíblia, precede a ruína. Quanto mais altivo o espírito, ou como diz no popular do povo, né? Quanto maior o cara, maior é o tombo. Então isso precede realmente muitos males, e Paulo simplesmente questiona. Você diz que não se deve cometer adultério, porque está escrito na lei, mas você mesmo comete. Veja a incoerência de coisas que estão aqui acontecendo. Abominas os ídolos. Não, é errado o ídolo, mas você vai lá e rouba o templo do ídolo. Como é que pode isso? Você condena uma coisa, mas você se aproveita daquilo que você a condena, desde que isso traga um objetivo, um lucro, um benefício para você. Veja, você que se gloria na lei, você desonra a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, você se gloria, Deus me deu a lei, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, mas você desonra a Deus ao desobedecer a própria palavra que você diz conhecer. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Porque Paulo diz aos judeus, e agora falando a todos os religiosos, aqueles que se acham alguma coisa, ele diz assim, olha, sabe o que acontece? Além de todo o erro que vocês cometem, vocês serão condenados por isso mesmo, né? Porque vocês falam uma coisa, fazem outra, beleza. Mas além de todo esse mal que vocês produzem a vocês mesmos, vocês estão produzindo um mal para Deus. Porque é exatamente por esse comportamento de vocês, por essa hipocrisia, que o nome de Deus é blasfemado entre quem? Entre os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. Hoje o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa do comportamento de maus crentes. Ou não é? Você nunca viu isso acontecer? O nome de Deus é blasfemado no mundo porque o cara diz assim, aquele cara é um hipócrita, aquele cara diz que não deve roubar, mas ele rouba, aquele cara diz que não deve adulterar, mas ele adultera.
Então o problema não é só o mal que aquele cara está fazendo a ele, o problema é o mal que ele está fazendo a Deus, e isso é o verdadeiro pecado. É o mal que fazemos a Deus e não a nós mesmos. E aí o nome de Deus é blasfemado entre quem não conhece a Deus por causa da religiosidade hipócrita daquele que frequenta a casa de Deus, daquele que conhece a Bíblia, daquele que lê, daquele que sabe, daquele que se acha privilegiado, daquele que se acha melhor do que todo mundo. Veja que terrível a situação apresentada por Paulo aqui. Então, a primeira razão do religioso ser condenado é essa desobediência flagrante, essa desobediência visível, que acaba fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. E aliado a ela, a partir do verso 25, Paulo coloca uma outra questão. Ele diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Explicando, todo judeu, segundo a ordem de Deus, é circuncidado ao 8º dia. O que significa isso? O menino tem a pele do prepúcio e do pênis retirada, a circuncisão é feita ao 8º dia do seu nascimento. Com isso, simbolizando a aliança de Deus com ele e o pertencimento dele ao povo de Deus. Isso é um símbolo da circuncisão, criada por Deus como um símbolo de compromisso, de ligação, de pertencimento. Então o judeu circuncidado, ele considera que os outros são incircuncisos. A palavra incircunciso vem disso, não foi circuncidado, não é da aliança, não tem pacto com Deus. Quando Davi se referiu a Golias, ele disse: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele estava indignado com a atitude daquele homem incircunciso, sem relação com Deus, sem aliança. Mas Paulo aqui diz que o judeu circuncidado, ele diz que essa circuncisão não tem valor em si mesma, não tem valor. E isso é muito parecido com o nosso conceito de batismo, porque o próprio apóstolo Paulo faz uma alusão e uma comparação entre a circuncisão do judeu e o batismo do cristão. Há um paralelo aí, porque o batismo também é um símbolo da nossa ligação com Deus, da nossa aliança, da nossa confirmação e confissão de fé. Então o cristão é batizado como uma marca também de que ele tem um compromisso com Deus, assim como a circuncisão era para o judeu uma marca de compromisso. Paulo compara as duas coisas, mas o que ele fala aqui sobre a circuncisão se aplica muito bem a nós que fomos batizados. Ele diz assim: olha, a circuncisão só tem valor se você praticar a palavra de Deus. O batismo só tem valor se você praticar. Você acha que só porque você é circunciso você já está na bênção, está no céu? Você acha que só porque você batizou você já está no céu? Mais ou menos é isso que Paulo está dizendo aqui. Então o que ele está afirmando é: se você desobedece, não pratica a lei, essa circuncisão não vale de nada. Esse batismo não vale de nada. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Aí ele questiona: ora, se alguém que não é circunciso acaba obedecendo, será que isso não é mais valoroso do que ser circunciso e não obedecer? Alguém que não é batizado e acaba obedecendo, não é mais valoroso do que aquele que se batizou e não obedece? É uma questão que Paulo levanta. E levanta para quê? Para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente refletir, para a gente olhar para nós mesmos e não para o outro. Não é para a gente olhar para o outro, é olhar para nós mesmos. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Agora ele deu aquela paulada final, né? Ele falou: esse incircunciso que acaba obedecendo a Deus, é ele que vai te julgar, porque você, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo circuncidado, não obedece à palavra de Deus. Esse incircunciso está numa posição melhor do que você. É o que Paulo diz aos seus patrícios judeus. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne,
Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo condena aqui é essa vida dupla, essa vida de achar que eu batizei e está tudo bem e tal e coisa. Veja, queridos, a gente às vezes confunde os símbolos com aquilo que eles simbolizam. E a gente mistura as coisas, e esse é o problema da religiosidade. O batismo é um símbolo. Ah, pastor, então não preciso batizar? Não, você precisa batizar. Por quê? Porque eu quero? Não, porque Jesus disse que você tem que batizar. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Na mesma frase, Jesus diz isso. Analisa comigo essa frase. O que é preciso para eu ser salvo? Crer e, como consequência, ser batizado. Mas o que é preciso para eu ser condenado? Não ser batizado? Não. Para ser condenado é preciso não crer. Ele não fala e não for batizado. Por quê? É possível que eu creia, por alguma circunstância que foge ao meu controle, não tenha tido tempo de ser batizado e seja salvo. Mas se eu não crer, não adianta eu ser batizado, porque eu não assim serei salvo. Entende a diferença? O batismo é importantíssimo na vida cristã, mas ele não salva sozinho. Ele não lava pecados. É importantíssimo porque Jesus mandou, mas ele sozinho não é nada. É crer e ser. Porque se não crer, não adianta ser batizado, porque não será salvo. Mas a religiosidade faz a gente pensar na cerimônia como o foco. A questão da ceia do Senhor é um símbolo, mas aquilo se torna o foco e a religiosidade se envolve nela e tira o próprio sentido do que ela representa. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Talvez até inadvertidamente, mas acabamos condicionados a olhar para o símbolo mostrando que ele vale mais do que aquilo que ele simboliza. Então, o que Paulo está condenando aqui é essa vida dupla que se orgulha do sinal da circuncisão, mas não dá valor à circuncisão praticando as obras de Deus, praticando a palavra de Deus. Ora, o batismo é super valoroso, mas eu tenho que honrar o meu batismo. Dá para entender isso? Eu tenho que honrar o meu batismo. Eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Porque senão não tem o que me substitua diante da visão de Deus sobre a minha vida. Não é, a única coisa que me substitui diante da visão de Deus é Jesus. Eu sou salvo não é porque eu me torno bom, é porque Jesus entra na minha frente e Deus não me vê mais, eu fico escondido atrás de Jesus. Deus vê Jesus quando olha para mim. É só por isso que eu sou salvo. Porque se ele olhasse para a gente estava frito, irmãos. Mas ele olha para Jesus e nos vê através do filtro chamado Jesus, em quem eu me escondo por causa dos meus pecados. Então não adianta batizar, mas se eu batizei, eu tenho que honrar o batismo que eu fiz. Se eu recebi ao Senhor como meu Salvador, eu preciso realmente tê-lo como Senhor da minha vida. E não apenas me tornar um religioso. Frequentei a igreja, batizei, fiz parte dos grupos, fiz parte dos passeios, fiz parte dos trabalhos sociais, fiz as doações, dei os dízimos, dei as ofertas, fiz tudo, mas me tornei um hipócrita. Na hora de fazer o que tinha que fazer, não o fiz. Achei que todas essas coisas poderiam substituir o que realmente Deus esperava de mim, e não substituíram. Então a palavra de Paulo, ela condena esse comportamento por causa dessa incoerência total. E ele diz, olha, a aliança não é apenas exterior. E aí ele explica o que o judeu nunca entendeu. Ele vai explicar aqui no versículo 26, 27 em diante, porque é aquilo que nunca o judeu entendeu. Veja, não é judeu apenas aquele que é circuncidado exteriormente, mas sim aquele que é circuncidado interiormente. Você pode ser circuncidado, o próprio judeu é circuncidado como criança, depois não quer mais ser judeu, está lá, mas ainda é circuncidado.
É por isso que a gente não acredita no batismo infantil. Porque a criança pode ser batizada porque o pai gostou, mas depois ela vai embora e quer mais saber de Deus. Porque o batismo, ela vai pensar, não, eu fui batizado, estou garantido. Olha o problema da religião aí. Estou batizado, estou garantido. Não está. Estou circuncidado, estou garantido. Não está. Por isso não é nada se isso não for no coração. O símbolo aponta para dentro e não para fora. O símbolo não é apenas para mostrar, se não houver interiormente a transformação. Então essa é a grande questão, e por isso Paulo vai condenar o religioso dessa forma. Porque Deus, e não o aplauso dos homens, é quem reconhece quem eu sou. É a opinião de Deus que importa, e não o que as pessoas pensam de mim. E Deus é o único que me conhece por inteiro, porque é o único que me conhece por dentro. É o único que sabe os meus pensamentos. É o único que conhece as minhas vontades. É o único que sabe o que eu faço quando ninguém está olhando. Então, queridos, essa é a realidade atacada por Paulo. E essa vida dupla é a razão da condenação de toda religiosidade humana que não se traduz numa mudança de vida e de atitude. E por fim, ele começa no capítulo 3, falando da verdadeira falta de fé desse judeu, que age dessa maneira, que vive dessa forma, do crente que vive dessa forma, que é só religioso. Na verdade, o que lhe falta é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Semana passada eu falei, o meu justo viverá pela fé. Domingo à noite, não foi, se eu não me engano? Fé. Fé fundamental. Eu posso fazer um monte de coisa e fazer sem fé verdadeira, genuína. Eu apenas fiz porque esperava um benefício ou porque sentia bem em fazê-lo. Me sentia confortável em desenvolver a minha religiosidade. Mas não necessariamente eu tenho a fé que Deus deseja que eu tenha. Então essa aparência exterior, quando não se converte em mudança interior, ela não foi acompanhada de fé verdadeira. E como não há justificação pelas obras, esses jamais serão justos. Pense nisso. Existe justificação pelas obras, irmãos? Não. Justificação é só pela fé. Então estes religiosos que fazem todo tipo de obra que você possa imaginar, jamais serão justos. E se jamais serão justos, porque não têm fé, jamais experimentarão a presença de Deus. Até porque as obras acabam por serem mais. Até as obras que praticam são condenadas. Por quê? Falam uma coisa, fazem outra. Disfarçam. Então, nem por obras, ainda que fosse possível serem justificados por obras, as obras são mais, porque não são acompanhadas da fé. Então não há nenhum valor e nenhuma justificação. E se não há valor nem justificação, o que espera é a perdição. Então eu digo a você, sem medo de errar, religiosidade leva à perdição. Mesmo tendo frequentado qualquer lugar de culto por quanto tempo eu quiser, religiosidade não leva à salvação, leva ao contrário à perdição. E isso Paulo explica logo depois no capítulo 3, mas ele vai falar algo que eu preciso deixar para você para encerrar a mensagem, porque ele vai dizer que apesar de tudo isso, há uma posição dos judeus que nós precisamos entender. E às vezes há muita confusão no meio cristão por causa disso, já que os judeus fizeram tudo errado, a princípio até por condenarem Jesus, não é? Mataram Jesus, recusaram ao Senhor. Alguém diz, então, esse povo é um povo maldito. Alguns cristãos acabaram na história se tornando antissemitas, perseguiram até judeus por causa daquilo que achavam que eles tinham feito, talvez por ignorarem o que diz a palavra de Deus. Veja, o erro de um ou de a maioria não vai anular a aliança de Deus.
E é isso que nós precisamos entender. A igreja pode se corromper cada vez mais daqui para frente, mas isso não vai anular a aliança de Deus com os salvos, entende? O que vai acontecer é que o número de salvos vai ser cada vez menor. Vai ser. Porque Deus diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas isso não vai invalidar a aliança de Deus com a igreja, entende? Não vai invalidar. Então, a aliança de Deus com os judeus, por mais que eles tenham pecado e errado, não foi invalidada por causa dos seus pecados. E aí Paulo vai provar isso para a gente encerrar aqui no capítulo 3. Veja, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele diz assim, olha, já que o judeu é tudo isso, qual é a vantagem que ele tem então? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Tem alguma utilidade no judeu ainda? Já que a maioria dos judeus agem dessa forma, eles têm alguma vantagem? Muita, ele responde, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que ele diz? Olha, apesar de tudo isso, ainda tem uma vantagem em ser judeu, ainda tem uma vantagem em pertencer a essa aliança, muitas são essas vantagens, mas a principal é porque há uma aliança de Deus feita com esse povo, e Deus confiou a este povo os oráculos de Deus, ou seja, a preservação e a propagação da palavra de Deus. Se hoje nós temos o Antigo Testamento, foi porque os judeus o preservaram, e eles estão à nossa disposição para conhecermos mais sobre Deus. Paulo explica, versículo 3, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ele pergunta. Há muitos que não creram, muitos judeus safados, muitos judeus isso e aquilo, mas isso vai desfazer a fidelidade de Deus? Qual é a resposta no verso 4? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então Paulo diz, muitos judeus pecaram, então eles perderam a aliança, estão todos qualificados, a gente tem que perseguir eles mesmo, matar todos eles? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pode um monte deles serem terríveis, mas Deus tem uma aliança e vai preservar alguns. Deus sempre preserva alguns, irmãos. O conceito de remanescente sempre existiu no povo judeu. Lê a história bíblica, você vai ver que todos eles se perdiam, se prostituíam, e eram castigados, e eram confrontados por Deus, mas Deus preservava um remanescente. Por isso que até hoje tem judeu. Senão já tinham acabado há muito tempo. Sempre foram o povo mais fraco, sempre foram um povo menor, menos numeroso, mas sempre venceram. Em 48, quando foi fundado o Estado de Israel, finalmente, era um povinho desse tamanho, todos os estados árabes se voltaram contra eles, e eles venceram e ficaram lá ainda. E cada guerra que fazia com eles, eles venciam e aumentavam o território. Então, irmãos, isso não é por acaso. Tem uma aliança de Deus com esse povo. Tem um propósito de Deus com esse povo. Isso perdoa os seus erros? Não. Os erros continuam sendo punidos e as pessoas continuam sendo condenadas, mesmo sendo judeus. Porque para não ser condenado, só em Jesus Cristo. Enquanto eu não reconheço Jesus, eu sou condenado. Posso ser judeu, circuncidado ao 8º dia, tudo, mas serei condenado. Mas sobre o povo ainda permanece uma aliança. E isso é claro na palavra de Paulo aqui. E depois, a partir do verso 5, ele diz, mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Ele diz, olha, nós judeus, se nós somos injustos, Deus vai aplicar a sua justiça, vai aplicar a sua ira. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se ele não aplicar a ira com os judeus, vai aplicar com os outros? Vai aplicar sempre. A ira de Deus sempre se aplica sobre o pecado. E como eu não tenho Jesus para aplacar a ira de Deus em relação a mim, ela cairá toda sobre mim. E é isso que acontece com todos que morrem e são condenados, porque não tem Jesus como escudo para as suas vidas.
É claro o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. E ele diz: e se por causa da minha mentira fica em relevo a vontade de Deus, a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. E porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Alguns judeus na época chegavam a dizer isso, que era melhor então praticar mal para que venha o bem. Como alguns cristãos no início da igreja também falaram isso. Quando Paulo dizia que onde abundou o pecado, superabundou a graça, alguns cristãos diziam, então vamos pecar mais, para ter mais graça ainda. Tudo errado. Tudo errado. Tudo partindo de princípios errados, de um relacionamento errado com Deus. Então, esclarecida a posição dos judeus, esclarecida a posição da igreja, vamos olhar para nós essa manhã. Vamos olhar para a nossa vida, irmãos. Vamos nos questionar. Eu não estou aqui questionando você, eu estou me questionando também. A palavra está nos questionando. Será que estamos vivendo algum tipo de religiosidade? A nossa aliança com Deus é apenas aparente, porque me batizei, porque agora tenho roupa de crente, Bíblia de crente, tem isso, tem aquilo de crente, escuto música de crente, isso vai melhorar a minha vida? Eu vou realmente ter algum progresso com isso, ou a minha aliança com Deus está no meu coração? Vamos pensar sobre isso essa manhã. Está no coração a minha aliança com Deus? Eu estou marcado aqui no coração, ou eu estou marcado só no exterior do meu corpo? Só porque eu entrei nas águas e saí? Se eu não tiver marcado no coração, nada disso tem valor, irmãos. Toda religiosidade se torna vã, e pior, além de vã, se torna condenatória, como eu mostrei para você aqui na Bíblia. Não é só uma questão de não servir para nada, é uma questão de que serve para me condenar, serve para me jogar cada vez mais para o buraco. Diga não à religiosidade, viva uma vida plena com Deus, lute contra a religiosidade, porque ela é uma tentação. É muito tentador ser religioso, porque religião traz conforto para o meu coração, traz conforto para eu achar que está tudo bem, porque afinal estou na igreja, afinal estou fazendo, estou isso, estou aquilo, estou dando, estou recebendo, está tudo bem. Diga não à religiosidade. Olhe para dentro do coração, venha a consultar o teu coração, perscrutar o seu coração, para saber o que está ali dentro. O salmista disse isso a Deus: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração. Que Deus nos ajude essa manhã a sondar o nosso coração. Eu quero orar junto com você agora, pedindo ao Senhor por essa mudança, por essa transformação, por esse entendimento, que nos corrija, que mude o nosso rumo. Pai Santo, não quero ser apenas religioso, não quero ser apenas aquele que guarda preceitos, mas que não entende o significado. Não quero ser apenas aquele que faz uma coisa e de repente diz outra completamente diferente. Não quero viver nessa religiosidade, meu Deus, e eu quero pedir por cada um dos meus irmãos que nós sejamos incomodados essa manhã a uma mudança de vida, de comportamento, de atitude, que a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, aperte o nosso coração, meu Deus, aperte o nosso coração essa manhã, para que haja transformação de vida, meu Pai. Transforma-nos, Senhor, essa é a tua vontade, esse é o propósito de Deus, transformar o homem. Pai, transforma a tua igreja nesse dia, toca nos corações, Senhor, tira toda a religiosidade de nós, meu Deus, traz a verdade para que ela seja praticada. Eu oro e peço a Deus a tua bênção sobre cada um dos irmãos, sobre a igreja do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.